Meu nome é Geraldo Vitor, estou cursando o quinto período de Engenharia Elétrica e vou fazer um trabalho sobre casas inteligentes conectadas. A casa do futuro. A principal característica das casas do futuro é o uso massivo de tecnologia de ponta, mesmo em itens comuns, como lâmpadas, fechaduras, ar-condicionados, entre outras paredes que possuem em sua casa. O emprego dessa tecnologia tem como objetivo trazer maior comodidade, mesmo para as tarefas mais simples. Vamos falar um pouco mais sobre as Smart Homes. As Smart Homes, também conhecidas como casas conectadas, viraram tendência nos últimos anos. Esse conceito de moradia envolve o uso da tecnologia para garantir mais conforto, segurança e praticidade aos moradores. Para desenvolver um projeto de Smart Home, é ideal que o planejamento seja executado junto à construção do imóvel. Esse tipo de modificação exige uma certa infraestrutura, que é mais difícil de implementar se a casa já estiver pronta. Essa categoria de produtos inclui o Smart Displays, podendo controlar eletrodomésticos, iluminação de temperatura, multimídia, segurança, janelas e portas, câmera de segurança, e além disso é possível personalizar a cor dos nomes dos interruptores, a intensidade da luz de cada ambiente e programar o horário para desligar e ligar as coisas. Os dispositivos são conectados à internet e podem ser controlados à distância pelo celular, uma grande facilidade para os usuários. No caso das luminárias, por exemplo, essa característica ajuda até mesmo controlar a intensidade da luz. Agora, o que é a internet das coisas? O mais conhecido como IoT. O IoT é um conceito que descreve a conexão entre objetos comuns com a internet. Ou seja, não é somente os computadores que são capazes de se conectar ao mundo virtual. A verdade é que a evolução da internet das coisas tem permitido conectar diversos objetos comuns do dia a dia das pessoas à internet. A evolução está aumentando as funcionalidades desses objetos, tornando-os cada vez mais necessários. Assistentes virtuais, mais necessários, assistentes virtuais como os carros e prédios inteligentes são alguns exemplos. A rapidez com que essas novas criações surgem é tamanha que sequer é possível prever quais os próximos lançamentos. Agora vamos lá, como funciona o IoT? O IoT é uma rede e é por meio de comunicação entre Wi-Fi, 4G, 5G, Bluetooth, entre outros dispositivos. Os dispositivos são os objetos são os objetos que são conectados. É preciso que eles estejam equipados com itens que possibilitem a conexão com a rede, como chips, antenas ou sensores. O sistema de controle. O sistema de controle é usado para a captura e tratamento de todos os dados, sendo também responsável para novas conexões a partir destes dados. A internet das coisas e suas aplicações na educação são as outras aplicações que eu achei interessante sobre o IoT. As outras aplicações seria o que? Seria utilizado na escola, além da segurança dos alunos, como dispositivos que informem os pais sobre a entrada e saída dos alunos. O IoT pode auxiliar os professores na criação de planos de aulas mais inteligentes, com base em dados sobre pesquisas e conteúdos consumidos pelos alunos. Com o objetivo e tecnologias presentes na rotina escolar, os estudantes poderão ter mais interesse e voltar sua atenção aos assuntos trabalhados, sem falar que outras tecnologias, como realidade aumentada, levarão os estudos a um novo patamar, possibilitando um aproveitamento melhor. Zigbee. O que é um protocolo Zigbee? O Zigbee é um protocolo de comunicação sem fios destinado aos aparelhos IoT.
A tecnologia foi pensada para interligar essas unidades e dispositivos inteligentes, criando uma espécie de rede independente do Wi-Fi. A promessa é de criar uma comunicação autônoma entre produtos, o que pode significar maior velocidade e segurança para a casa conectada. Entre as principais aplicações da tecnologia estão a melhora no conforto, uma vez que essa tecnologia trabalha para você, testando as temperaturas do ambiente, controlando luzes, abrindo cortinas, entre outras diversas funções. Mantém você seguro, uma vez que permite você ver a sua casa quando você pessoalmente não pode, alertando intrusos, fumaças, vazamento de gás, monóxido de carbono, controle de energia, vazamento de água, entre outras funções. O Zigbee é confiável e aproveita o poder da malha mesh para conectar os dispositivos a todos os outros dispositivos. Desta forma, se um dos seus dispositivos falhar, os outros continuarão a se comunicar sem interrupção. Software de automação residencial. Eu peguei 2 softwares de automação residencial que eu dei uma pesquisada. Vou falar um pouco mais sobre eles. É o CAD-PROJ. O CAD-PROJ é um software de automação residencial para quem busca excelência nos projetos de automação residencial, com segurança, agilidade e facilidade, além do controle das atividades inerentes ao projeto. Iluminação, alarme, controle de acesso, climatização, cortinas automáticas, ar-condicionado, ventiladores, áudio e vídeo controlados por uma central inteligente são alguns dos itens que fazem parte desse universo da automação residencial. A função do CAD-PROJ é justamente auxiliar os projetistas a desenvolver os projetos de infraestrutura de maneira rápida e eficaz, garantindo as funcionalidades esperadas pelos usuários. Principais características e pontos inteligentes. Através dos pontos lançados, os sistemas identificam suas características, auxiliando na análise, tais como sensores de presença, de chuva, entre outros sensores. Tem a numeração, o sistema que faz a associação com as respectivas tabelas de entrada e saída de dados. Tem o seu traçado, que facilita o traçado do eletroduto, eletrocalha, das suas definições de características, e permite a edição para aproveitar os traçados existentes em um novo projeto. A simbologia, que o usuário poderá cadastrar qualquer representação gráfica que o sistema associe mediante com as novas características de automação. Tem o lançamento do esquema elétrico, o sistema identifica todos os quadros e cria automaticamente todos os esquemas elétricos. Tem a representação da fiação, que após a interligação dos pontos elétricos, o sistema otimiza todo o caminho e representa o esquema elétrico no próprio condutor, através de identificador. Tem a listagem de materiais, que apresenta a contagem de materiais utilizados no projeto, exemplo, condutores, caixas, pontos, quantidades de fio. Representação gráfica dos módulos de entrada e saída. Tem a biblioteca, que é o gerador de biblioteca, permite cadastrar os seus blocos com mais facilidade, agrupando por categorias e subcategorias. Tem a análise do sistema, que verifica o esquema elétrico e informa o local e a causa quando a informação for incompatível. E temos também o outro software que eu andei pesquisando, que foi o ProElétrica. O ProElétrica possui os recursos para elaborar o projeto de infraestrutura para automação residencial com vários símbolos, como os keypads, para automação da iluminação biométrica, controlador de caixas de som, além de permitir o cadastro de novos equipamentos. Possui ferramentas para lançamento automático da fiação ou cabos, gerando automaticamente os quadros de instalações. No ProElétrica é possível também detalhar a infraestrutura para automação residencial, já prevendo as passagens de eletrodutos,
as centrais de comando, assim como os cabos infravermelhos para acionamentos por controle remoto de diversos equipamentos. Os lançamentos dos cabos são automáticos. Junto aos símbolos, define-se os tipos de cabos que se deseja chegar até ele através do assistente de projeto. O assistente de projeto utiliza a função inserir fiação, definindo a seção dos cabos. Todos os equipamentos detalhados, assim como os eletrodutos, cabos desenhados, são automaticamente quantificados, tendo então as quantidades para a infraestrutura de automação residencial, facilitando ao projetista analisar a viabilidade do sistema. Agora vamos para o Google Nest. O Google Nest é a intenção do Google Nest é automatizar todos os serviços simples de sua casa. Como um assistente virtual, ela obedece aos seus comandos por meio da voz. Mas, para que isso aconteça, você precisa comprar outros aparelhos compatíveis e sincronizá-los com o Google. Com esse tipo de serviço, você comanda com a sua voz todos os eletrônicos compatíveis com o Google. No mercado, há lâmpadas, termostatos, Smart TVs, entre outros aparelhos que aceitam este recurso. Também dá para controlar a playlist de música ambiente, ouvir notícias, entre outras vantagens. Agora vamos um pouco mais para o seu funcionamento. A sua configuração para acessar uma rede Wi-Fi e definir as preferências de comando é feita completamente pelo aplicativo do Google Home, disponível tanto para iOS quanto para Android. Depois de instalar o app, é só seguir as instruções para sincronizá-lo um novo aparelho que seja compatível com o Google. Após configurar sua voz, você consegue usá-la para assistir um vídeo na TV, iniciar a limpeza da casa por meio de um aspirador robô, controlar a luz, o ar-condicionado, entre outros aparelhos que funcionem com o Google Nest. Então vamos para Alexa ou Echo Dot. A Alexa é um assistente conversacional, capaz de entender contextos até certo ponto e executar tarefas simples, como configurar alarmes, informar a situação do trânsito ou a previsão do tempo, executar uma lista de músicas ou reproduzir podcasts. Mas, por não estar atrelada a um sistema operacional, a Alexa é compatível com Android, Windows, com o iOS, além de ser capaz de se conectar a uma vasta gama de dispositivos de terceiro. O seu funcionamento é basicamente a ativação para despertar um assistente depois de pedir o comando. Essa palavra de ativação pode ser configurada como Alexa, Amazon ou Echo. Assim, os microfones ficarão sempre atentos para ouvir o que você vai executar, o que você vai falar, um comando. Então, como nas demais assistentes virtuais, quando a palavra de ativação é dita, basta prosseguir com a solicitação. Um exemplo é você falar: Alexa, defina um alarme amanhã para as 3 da tarde. Esses pedidos são gravados e enviados para os servidores da Amazon, nos quais é feito um processamento de solicitação e depois devolvidos ao usuário. Tudo acontece rapidamente. A Alexa pode interagir com dispositivos tais como geladeiras, lâmpadas inteligentes, micro-ondas, fechaduras, termostatos, controles remotos, TVs, sensores de movimento, interruptores, entre outras coisas que você pode colocar na sua casa. Tanto por comandos de voz ditos pelos usuários, quanto por interação com aplicativos dedicados à automação das tarefas. Falando na Amazon, a Alexa é capaz de fazer pedidos de compras, caso o usuário mantenha os dados financeiros em sua conta. Ele pode usar o comando de voz para pedir a assistente que compre produtos. Agora
vamos para o Magic Cube. O Magic Cube, a ideia dele é atuar como um teclado alternativo aos modelos virtuais, que não são utilizados nos sistemas operacionais de telefones e tablets. Além disso, o produto visa oferecer portabilidade para quem precisa digitar com rapidez e produzir muito conteúdo em aparelhos que não ofereçam um teclado físico. Nesses quesitos, podemos dizer que o Magic Cube consegue pontos positivos. Também notamos que o aparelho apresenta boa velocidade na hora de inicializar, características importantes para quem não tem muito tempo a perder. Em questão de segundos, a projeção a laser exibe o teclado na superfície que você coloca o dispositivo. Na hora de digitar, percebemos que o produto reconhece a digitação com facilidade, transmitindo os caracteres pressionados para o smartphone ou tablet em que foi conectado. A projeção do teclado tem um tamanho razoavelmente bom, suficiente para acomodar dedos grandes e para exibir todas as teclas necessárias para a digitação de um texto. O Magic Cube é um produto que nasceu já maduro, afinal, ele oferece suporte para uma gama de dispositivos. Segundo o fabricante, o teclado pode ser usado com produtos do sistema iOS, Android, Windows XP, Windows 7, Windows Phone, entre outros. Não há restrições quanto à compatibilidade com os dispositivos. Assim, você pode usar o Magic Cube no iPad, num tablet com Android ou em qualquer outro smartphone que use o sistema operacional da Google. Agora vamos para o Orbigo. O cubo mágico da Orbigo é uma das soluções simples que integra todos os outros dispositivos que trabalham com infravermelho em um único lugar. O Wi-Fi disponibiliza um infravermelho de 360 graus, que possibilita que o usuário controle todos os dispositivos de sua casa remotamente. Uma das principais vantagens do cubo mágico é a capacidade de controlar todos os seus dispositivos através de um único clique, criando um cenário no aplicativo do cubo mágico que é possível fazer todas essas ações com um setup já pré-estabelecido. Vamos mostrar um cenário e configurar para que todas essas atividades sejam feitas de uma só vez. Eu quero ligar a TV, quero que mudar para o canal 7 e após 2 segundos ligar o ar-condicionado na temperatura de 26 graus. Com um clique você consegue fazer isso tudo porque isso já está pré-estabelecido no seu Orbigo. E agora vamos falar um pouco mais sobre alguns equipamentos de automação da casa. Nós temos automação da casa, vários equipamentos que nós podemos colocar, mas eu peguei os principais, os mais usados e que mais gente conhece, que são o controle de temperatura, a cortina automatizada, as fechaduras inteligentes, os sensores de presença de portas e janelas, câmeras de segurança, home theaters, sensor de fumaça, tomadas inteligentes, medidor da quantidade do ar, chuveiros inteligentes, aspirador robô, previsão do tempo, espelhos inteligentes, lareiras, irrigação de plantas, aquecimento de pisos e aquecimento de água e o controle de consumo de água. Esses são os principais equipamentos que se utilizam em uma casa de automação residencial, e esse foi o meu trabalho.